Olá, boa tarde. Vamos continuar a nossa conversa sobre o artigo publicado pelo J.R. Guzzo na revista Oeste, tá? Aspas para o Guzzo. O presidente do Senado foi obrigado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, como quem dá ordens a um subordinado, a aceitar a realização da sinistra CPI da Covid. Esse mesmo Senado morre de medo da ideia de examinar a conduta dos ministros do STF, como é seu direito e sua obrigação legal. Os senadores passam mal só de ouvir falar nisso. A lei criando o voto impresso ou com o comprovante de votação foi aprovada de forma aberta e legítima pela Câmara. Foi anulada simplesmente pelo mesmo ministro e votada uma segunda vez, aí com a decisão aprovada pelo STF. Ainda agora, a lei do pagamento das emendas parlamentares, que representa exatamente a vontade da maioria dos deputados e foi aprovada da maneira mais lícita que se possa imaginar, foi vetada pelo STF. A ministra Rosa Weber, com o apoio dos colegas, decidiu legislar diretamente em lugar dos deputados. Baixou uma série de ordens a que a Câmara deve obedecer em relação à matéria aprovada. Não há nenhuma razão lógica, administrativa e nem constitucional para isso. A nova lei, morta ao nascer, é pura e simplesmente a decisão legítima de uma Câmara dos Deputados legalmente eleita. Sua anulação é apenas mais uma demonstração de que o Supremo continua dando a si próprio, como faz o tempo todo, o direito de dizer se as leis aprovadas pelo Congresso Nacional valem ou não valem, e como exatamente elas devem ser. Como vocês veem, o Congresso faz uma coisa, o STF desfaz. O STF manda fazer, eles cumprem, porque a maioria dos deputados e senadores tem pendências no judiciário e ficam com receio de os ministros do STF pegar esses processos e botar em pauta. Então, um fica acobertando o outro. É um jogo de compadre. Está vendo por que é preciso trocar os deputados e senadores? Se nós trocarmos, acaba essa barganha. Não tem mais um protege o outro e o outro protege um. Vamos continuar aqui no artigo do Guzzo. Não interessa se a lei das emendas do relator é boa ou ruim. Se ela foi aprovada legalmente pelo Poder Legislativo, o STF nada tem a ver com isso. Tem apenas de aceitar, como o Executivo e o resto da nação. Mas os ministros, cada vez mais, acham que cabe a eles decidir o que é bom e o que não é bom para o Brasil. Seu trabalho não é mais aplicar a Constituição, mas decidir como o país tem de se comportar, da publicação de anúncios de sociedades anônimas à venda de seguros de carro, em nome do superior bem de todos. Isso quando não estão ocupados em decidir o que é verdade
e enfiar a gente na cadeia por fake news e atos contra seu estilo de democracia. Os ministros têm uma capacidade praticamente ilimitada para fazer o mal, mas quase nenhum repertório para fazer o bem. Continua o Guzzo. A situação do STF não é neutra. É perfeitamente inútil esconder os fatos. Dos 10 atuais ministros do STF, 7 foram nomeados por Lula e Dilma. Como é possível pretender que, uma vez no Supremo, eles deixaram de ser quem eram e passaram a se conduzir como juristas imparciais? O mundo político, a mídia e a elite podem fazer de conta que uma coisa nada tem a ver com a outra, mas é óbvio que tem tudo a ver. Na verdade, só tem a ver. As decisões do STF, assim como as decisões de um partido político de oposição e geralmente de esquerda, aliás, virou um hábito do PT e seus satélites recorrerem ao Supremo e ganharem a cada derrota que sofre em votação no plenário. E a confirmação da independência do Banco Central, aprovada em lei no Congresso, e a recusa do Tribunal Superior Eleitoral, um derivativo do STF, em anular a chapa Bolsonaro-Mourão, são de fato decisões que saem na curva do tribunal. Mas, e daí? O conjunto da sua conduta compõe uma condenação maciça aos dois outros poderes, o executivo e o legislativo, ambos eleitos livremente pela população brasileira, o que não tem nada a ver com as funções e os deveres constitucionais da mais alta corte de justiça do país. Fecha aspas. É o caso, né? O STF, os membros do STF são indicados pelo presidente da República e aprovados numa sabatina pelos senadores no Congresso. Mas eles são colocados no Supremo com a pecha, com a função de serem os guardiões da Constituição. Então eles deveriam só atuar em casos onde há receio de a Constituição não estar sendo cumprida, está sendo omitida. É isso que eles deviam fazer só, não ir além disso. Deixar a legislação para o Congresso. Vamos adiante. O grande problema para o Brasil nesta salada é que o STF não deixa o governo nem o Congresso governarem, mas também não consegue ele próprio governar o que quer que seja. Cria a baderna jurídica, política e administrativa na sociedade e fica flutuando acima dela, impotente para gerir problemas da vida real e sem responsabilidade pelas ruínas que cria. Os ministros têm uma capacidade praticamente ilimitada para fazer o mal, mas quase nenhum repertório para fazer o bem. O resultado é isso que se vê aí. Cada vez mais, os ministros se comportam quase sem exceção como o chefe que grita nas reuniões e acha que está impondo respeito, quando está apenas demonstrando falta de controle sobre si mesmo. É evidente, olhando com um pouco mais de atenção o que dizem nas suas decisões, que caiu o sistema em que se processa a atividade mental de suas excelências. Em algum lugar do circuito, um fio acabou desencapado
e o resultado é o espetáculo de ministros lançando bulas de excomunhão para castigar os culpados pela polarização entre poderes, a animosidade na população, ataques contra agentes políticos e uma penca de disparates do mesmo tamanho. Como assim? Nada disso, obviamente, é proibido por lei. Desde quando dar notícias apresentadas de forma parcial é um crime, um desvio moral ou uma ameaça à democracia? Não tem mais muita coisa a ver com sanidade. Tem tudo a ver com jurista de ditadura bananeira, lendo sentença de condenação contra preso político. Governar não é isso. Fecha aspas. Esse foi o artigo do J.R. Guzzo que saiu na revista Oeste. Eu deixo aqui para a reflexão de vocês. Se você gostou dessa conversa que nós tivemos, compartilhe esse vídeo, dê o seu like ou dislike, ok? Amanhã nós voltaremos com outro assunto. Boa tarde.